Bom dia a todas as pessoas aqui. Hoje, né, a gente vai ter o prazer de receber aqui no BRICS Poly Center, o Manuel Gonçalo. O Manuel Gonçalo, ele é doutor em economia pela UFRJ, né, então, embora ele seja argentino, ele já morou aqui no Brasil, né, 4 anos. É bacharel em economia magna cum laude pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente é pesquisador e professor na Universidade Nacional de Quilmes, na Universidade Nacional de Chilecito, e coordena o grupo de trabalho sobre a Índia no Conselho Argentino de Relações Internacionais, onde também é membro do grupo de trabalho sobre o BRICS Plus. É também pesquisador associado à Rede CIST, o FRJ, tem mais de 20 anos de experiência em ensino, pesquisa e consultoria voltada para o desenvolvimento econômico em países do sul global. É autor de India from Latin America, Peripherization, State Building and Demand-Led Growth. Aqui, gente, o livro dele, para quem tiver interesse aí, está na Amazon, né? Tá na internet. Não vou fazer propaganda para a Amazon, não, gente. Comprem onde estiver disponível. E, enfim, é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Né? A ideia, então, hoje é que a gente fale um pouco sobre essa transição da presidência do BRICS, né? Ou seja, a partir do Brasil para, né, a Índia no ano que vem. Também temos aqui a Maria Helena, né? Você já conhece, Maria Helena é nossa diretora adjunta aqui do BRICS Poly Center, né? E depois a gente vai abrir para debate, fazer algumas considerações sobre as colocações do Manuel. Obrigada. Acho que. Bom, muito obrigado, Marta, Maria Helena, bom, BRICS Poly Center. Bom, tenho o prazer de voltar a estar aqui porque eu apresentei o livro faz um tempo também aqui e também tenho publicado 2 trabalhos nos BRICS Policy Papers. Então, um espaço que eu gosto muito e que, bom, eu gosto muito do Brasil, né? E do Rio em particular. Eu sempre fico com gratitude, né? Porque finalmente eu comecei a trabalhar na Índia aqui no Brasil. Então, sempre é bom para mim estar aqui, voltar e poder contribuir. Bom, a ideia é apresentar dois blocos, né? É dar uma apanhada sobre a declaração dos líderes dos BRICS aqui no Rio, que talvez seja para vocês um tema que, bom, os que estão acompanhando a discussão, talvez é um pouco mais conhecido, mas, bom, acho que é a discussão que a gente está tendo. E depois tentar fazer uma ênfase em alguns temas que eu acho que na próxima reunião dos BRICS na Índia vão ser importantes porque a Índia tem um interesse particular. Okay? Então, são dois. E depois abrir para a gente discutir. Sim? Bom, quando a gente lê aí a declaração dos líderes dos BRICS, vê também que está muito presente a categoria, obviamente, dos BRICS, mas também a categoria do Sul Global. Parece muito BRICS também como uma voz do Sul Global, né? Como uma plataforma para estabelecer um diálogo com o Sul Global. Aparece também muito repetidas ocasiões a ideia do multilateralismo, a ideia do mundo multipolar, né? Então, isso como marco assim mais de referência mais do mundo, né? E depois começam alguns pontos, obviamente, mais específicos, né? Tem aquele, vamos falar, não
reclamação, mas sim a ideia de que o Conselho de Seguridade das Nações Unidas pode ser ampliado, sim? Vou antecipar algo, isso é um interesse muito particular da Índia, né? Entrar no Conselho de Seguridade. Depois tem aquela linha de o mundo, a questão digital, IT, cibercrime, né? Aparece bastante presente. Tem uma colocação sobre o pós-Bretton Woods, sim? Então, aí entra um pouco a questão do Fundo Monetário Internacional, ver como isso se amplia, se coloca para financiar o desenvolvimento. Muito leve, mas está colocado. Eh, Tem uma. Bom, hoje, justamente a gente esteve falando anteriormente, o chamado de Moody para o Lula, que foi ontem, né? Ficaram falando, parece que 1 hora. E na declaração dos BRICS tem um ponto também importante sobre o tema tarifa, né, que é basicamente está falando para os Estados Unidos. E eles chamam a respeitar o World Trade Organization em termos de não ter medidas unilaterais de um país sobre os outros, né? Então é meio um chamado a ter cierta racionalidade por parte dos. Não falam explicitamente dos Estados Unidos, mas estão falando dos Estados Unidos em termos de não colocar tarifas unilaterais num cenário que é justamente aquele. Depois tem uma linha que é muito importante, eu acho também para o Brasil e para a Índia, que é saúde, né? E eles colocam bastante ênfase no financiamento da Organização Mundial da Saúde, depois de que os Estados Unidos têm a mesma questão em termos de sair e de cair o financiamento. Então, eles colocam que é relevante continuar financiando essa questão. Tem em termos mais assim vamos falar, conflitos internacionais, se condena o ataque a Irán por parte de Israel y los Estados Unidos y llaman a voltar a discusión dentro de las Naciones Unidas. También aparece Gaza, ¿eh? Aparece el terrorismo en Kashmir, y eso es un punto muy relevante para la India. Procuran sempre ter aquela questão mais, talvez, protocolar de evitar uma escalada nuclear, né? Mas está aí. E depois tem, em particular, vou tentar focar em algumas questões mais assim de economia e tecnologia. Aí aparece uma task force, né, sobre as public-private projects em infraestrutura. Isso na Índia é importante. Tem muito projeto de infraestrutura que entra como private public project. Tem aí uma task force dos BRICS sobre o tema, que eu acho que é um ponto a acompanhar. Bom, no Brasil tem o PAC, né? Então, é um ponto, e aí tem muitos desafios, dívidas em termos de infraestrutura nos BRICS. Então, acho que aí dá para colocar um foco. Aparece o New Development Bank, que talvez seja finalmente o braço mais concreto e importante que tem nos BRICS, em termos de realmente poder financiar, né, projetos. E eles falam do New Development Bank em termos de tentar financiar o sul global. Aparece como um braço também para abrir aí a plataforma para o sul global. Eles falam do Cross-Border Payment Facility, que tem uma relação com essa discussão sobre
a desdolarização, em termos de ter uma moeda digital que possa funcionar para as transações entre os BRICS. Eu acho que, obviamente, aí tem muita prensa isso, mas eu acho que é outro ponto a atender, principalmente porque, no caso da Índia, os pagamentos digitais, as plataformas digitais têm proliferado muito, e ainda tem interesse nisso, então aí pode ser que tenham questão a acompanhar. Aparece o fortalecimento das cadeias do supply chain, as cadenas de suministro. Em particular, aí aparecem as startups e as pequeñas y medianas empresas. Algunos eixos puntuais, espacios, base, con fines pacíficos, aparece como un área de trabajo de los BRICS. Tem aí uma menção as Special Economic Zones, que são como as zonas assim meio com menos impostos para trabalhar. Acho que a Índia está trabalhando um pouco nisso, a China também. É também uma linha para acompanhar, temos como se fosse não são parques industriais, mas uma área industrial. Aparece também claramente temas de agricultura, pesca, ganadería, en particular dando énfasis a los pequeños productores, y ten consideración que los pequeños productores, no caso da Índia, ainda hoje, quase mais de un 50% ou aproximadamente por aí da população mora na Índia rural e a agricultura continua sendo uma fonte importante de ingressos, de trabalho. Então, a agricultura é um tema muito importante para a Índia, em termos principalmente de emprego e de população que vive da agricultura. E depois aparecem alguns temas mais, tropical forest, questão dos cultivos tropicais, da pesquisa dos cultivos tropicais e das enfermedades tropicais. Esse é outro eixo importante eu acho, a observar. Questões mais de IP, propriedade intelectual, uma linha meio mais estándar, sim? E coloca como uma certa ênfase de, bom, tentar ter algum plano de ação em algumas questões, né? Aí, bom, a gente sabe que as oportunidades e as potencialidades que têm os BRICS, mas também algumas limitações em termos de, bom, finalmente é uma agenda que talvez é uma agenda muito interessante para pensar o desenvolvimento, tem os temas que efetivamente afetam o desenvolvimento, mas talvez a gente que está observando estes temas fica esperando algum instrumento mais forte, mais contundente em termos de como avançar com essa agenda. Ou seja, é uma agenda muito interessante, um espaço muito interessante para dialogar, que tem espaço para colocar os problemas do desenvolvimento, né, que são um pouco os problemas da gente, mas, bom, tem o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é um espaço muito importante. Bom, agora tem a Dilma aí, né? E esse, eu acho que é finalmente o principal braço que hoje tem em termos de ações concretas. E tem alguns grupos de trabalho que eles chamam de task force. Mas, bom, a gente fica com um pouco de sede de, bom, como isso avança em termos mais concretos. Então, isso para só uma apanhada assim meio geral da declaração. E agora vou tentar fazer alguns ênfases em algumas questões, né? A gente também, bom, eu, depois de acompanhar a Índia e pesquisar isso, que eu entendo que são temas relevantes, obviamente isso está em
discussão também. Claramente, a questão do Conselho de Segurança e o lugar da Índia, neste contexto geopolítico, é um tema que para a Índia é muito importante. Eu acho que vai ter aí uma importância talvez maior no ano próximo. O tema do terrorismo para a Índia é um tema muito, muito relevante. Depois dos Estados Unidos sair de Afeganistão, a zona para a Índia fica bem quente, né? Então, aí tem um tema de trabalho que é de interesse para a Índia. Bom, depois tem claramente tema na conjuntura de hoje, depois de ontem, o chamado de Lula, de Núria Lula, tema tarifas y tentar voltar a discussão dentro do World Trade Organization. Bom, como aqui uma coisa mais da conjuntura, claramente, com essa questão das tarifas, meio que a agenda internacional, bom, com Trump e as tarifas, e a saída dos diferentes espaços mais multilaterais, até tem forçado a barra de alguns países dos BRICS de avançar em algumas discussões mais concretas e tem um avanço na agenda dos BRICS. Bom, no caso do Brasil também permitiu, bom, sobretudo a gente meio que já sabe, dar uma retomada na agenda do Lula, né? Em termos de certa unidade nacional frente às tarifas do Trump, né? E isso, obviamente, a Índia, pese a Índia ter uma relação muito estratégica e, em algum sentido, convergente com os Estados Unidos, também sabemos que o Modi é nacionalista hindu. Então, não vai perder a oportunidade de falar para a Índia e para o povo da Índia. Então, aí eu acho que tem e se o mundo continua assim, né, que a Índia também sofreu um aumento nas tarifas pelo Trump, tem uma pauta para trabalhar um pouco mais, avançar aí. Bom, depois tem, como na Índia tem muito, bom, vocês sabem, tem muito importante o setor software na Índia, né? Então, toda a agenda digital, inteligência artificial, moeda digital, digital gap, né? Todo o digital gap em termos de infraestrutura, isso vai estar muito presente, porque é um dos temas da Índia, inclusive 5G, 6G, sim, toda a discussão digital é, obviamente, um tema de interesse da Índia. Outro tema central para a Índia e para a Ásia em geral é a discussão da Energy Transition, mas com um olhar justo, né, como se fala, a transição justa. Esse continua sendo um tema prioritário na agenda de política externa da Índia, porque para continuar con estos niveles de crecimiento, a India está importando mucho distintos, normalmente petróleo, mas también otros derivados. Entonces, energy transition, y quem financia a transição justa, essa discussão é muito importante. E eu acho que aí tem, inclusive, uma agenda, talvez seria quase a agenda que tem mais compartida com a China, em termos de, bom, olha, temos que continuar crescendo, temos uma matriz meio suja de energética e temos que fazer a transição, mas não queremos atrapalhar o crescimento. Então, quem financia esta transição energética? Aí eu acho que e as distintas estratégias que têm-se para adotar em termos de assegurar e de segurança energética.
segurança energética, quando foi a questão do Irã, se o canal de Suez ficava aí travado, para a China era um tema, para o mundo, né? Então, segurança energética é muito importante. Saúde, em particular, farma e bio, e toda a discussão de fitoterapêuticos é muito importante para a Índia, muito importante em termos de, por exemplo, Ayush, Ayurveda, Yoga, homeopatia, os saberes tradicionais voltados agora à pesquisa, em particular, por exemplo, propriedade intelectual de distintos saberes tradicionais da Índia que são patentados fora da Índia, por exemplo, o yoga, que é enseñado nos Estados Unidos, com uma patente dos Estados Unidos. Aí a Índia está tentando recuperar uma agenda em termos de direitos de propriedade de todos os saberes tradicionais, que obviamente não é simples, mas tem aí uma agenda. Outra agenda que a Índia está dando muita atenção tem a ver com a discussão dos mares e dos oceanos, e que se fala de blue economy, bom, depende de como se fale, porque tem o Oceano Índico aí, né? E o Oceano Índico é o espaço da Índia. Então, bom, a gente sabe que também as estratégias sobre o Indo-Pacífico dos Estados Unidos, etc., o Índico está ficando um espaço muito, não para disputado, mas sim com muita atenção. Então, todo o estudo do Índico, o estudo das correntes, diferente do bioma, aí tem aí uma agenda com muita atenção. Tema nuclear, obviamente, com fines pacíficos, mas ainda tem tecnologia nuclear, né? Espaço, a Índia também tem um programa espacial para um país em desenvolvimento dos mais avançados, vamos falar, o mais avançado de um país de desenvolvimento, né? O ano passado al Unison, o lado sul da Luna, né? Com missões espaciais que são muito mais baratas que o resto das missões. Tem também um lugar estratégico aí no sul da Índia para lançar cohetes, foguetes, né? Foguetes. Então, espaço também espaço com abertura para o setor privado, tem muita startup espacial aí na Índia, que agora aparece na literatura como New Space Policy. Isso eu acho que vai ocupar um lugar. E depois também tem a agenda de minerais críticos, né? Em geral, mining e minerais críticos para a Índia também é importante. De fato, se a gente vê, por exemplo, os investimentos da Índia na Argentina, tem a ver com lítio, que mais tem avançado na agenda tem a ver com tá, pode se discutir se o lítio é um mineral crítico ou não, mas essa é uma das agendas que mais tem avançado. Tem, inclusive, um fundo índio assim, geral para fazer exploração. Não, é uma agenda que está importante na Índia. Então, bom, um pouco, acho que eu dei uma revisada assim, geral, dos temas bem aberta, né? E eu diria que talvez abriria um pouco para os comentários e para depois fazer uma discussão mais pontual. Muito obrigada, Manuel. Então, a ideia hoje era justamente a gente tentar pegar, né, esses pontos ou eixos prioritários que foram definidos pelo governo brasileiro para o processo do BRICS, que não finalizou, né? A gente teve a cúpula, mas o processo do BRICS vai até o final do ano, e tentar ver os pontos convergentes, né, que de alguma forma vão, né, a gente supõe que vão estar na agenda da Índia, né, no ano que vem. Então, eu acho que
O Manuel trouxe aí os principais pontos, e eu também fico pensando muito nessa importância aí que vem sendo recuperada da Conferência de Bandung, né, que esse ano faz 70 anos. Porque o Lula, né, abriu o BRICS aqui no Brasil, falando sobre Bandung. E acho que isso vem a calhar, sobretudo agora que a gente está vendo, né, essa aproximação do Brasil com a Índia, né, e tendo em vista que a Índia, né, vamos dizer assim, na figura do Nehru, foi, né, uma das articuladoras do próprio movimento dos não alinhados, que tem ali, né, vamos dizer assim, seu momento fundador, né, embora tenha sido fundado depois, na própria Conferência de Bandung, né? E essa conferência foi uma conferência em que os países, né, que estavam se tornando independentes no pós-Segunda Guerra Mundial justamente estavam reivindicando autonomia, né? Então, o que a gente está vendo hoje, né, com a questão do tarifaço, do Trump, é justamente esse movimento que o Manuel colocou aí, né? Que é um movimento também de reforço da soberania, né? Até uma tentativa de, vamos dizer assim, colocar um viés mais nacionalista, contra essas políticas abusivas, né, por parte do governo Trump, né? Então, acho que essa é uma questão, uma outra questão, né? É essa questão, né, que você fala, né, uma ordem pós-Bretton Woods, mas de alguma forma também que não coloque abaixo Bretton Woods, né? Pelo menos é isso que está na declaração, né? E alguns leram a declaração, embora essa questão também esteja em Kazan, muitos leram a declaração como reformista, né? No sentido de que a declaração não põe abaixo, não quer construir uma ordem internacional, vamos dizer assim, radicalmente diferente, né? Mas o que está colocando se essas instituições não se democratizarem, né, essa demanda por democratização da governança global, se as instituições Bretton Woods, se o próprio Conselho de Segurança não, não se democratizar, a gente vai criar nossas próprias instituições, que foi o caso do NDB, do Banco do BRICS. Se ali a gente não tem condições de ter maior voz, e participação no processo decisório, a gente cria as nossas. Mas a gente ainda reconhece, sei lá, a ONU como organização multilateral central por excelência, a gente ainda reconhece o papel do Conselho de Segurança, mas ao mesmo tempo a gente problematiza. A gente fala, a gente não quer o Conselho de Segurança como está, a gente quer um Conselho de Segurança ampliado, com Índia, com Brasil, com outros países do sul global. Mas o que eu quero chegar mesmo essa agenda, que muitos definiram como reformista, ela foi vista como uma agenda radical pelos Estados Unidos, né? Ou seja, se essa agenda, claro que a gente não pode contar que as tarifas têm como propósito unicamente mirar o BRICS, mas se essas tarifas levaram, a presidência atual e a presidência futura do BRICS a tarifas de 50%, imagina se a declaração fosse revolucionária, né? Então, é um pouco isso, né? Ou seja, a gente está num ambiente geopolítico muito, muito conturbado, muito polarizado, muito instável, né? E o BRICS tem que se movimentar nesse ambiente. E a gente viu a questão da Índia agora, né? Eu achei interessante, inclusive, porque no telefonema, não aparece, né? Mas no telefonema do Modi, e do Lula, que parece que foi 1 hora de telefonema, etc., se colocou muito essa questão de ter uma maior integração, a própria questão de reforçar os laços do Mercosul com a Índia, etc., mas se diz que o próprio Alckmin, vai fazer uma visita à Índia e um dos pontos é justamente tentar aumentar as relações comerciais, sobretudo a compra, de petróleo, do Brasil pela Índia, para não depender tanto do petróleo russo. Mas aí eu me pergunto, gente, será que aí, sei lá, o Trump não está conseguindo quebrar o BRICS, né? De alguma forma? Porque no final das contas é isso, né? Porque isso teria um efeito sobre a própria Rússia, né?
E a gente já sabe, e a minha especulação na época foi muito isso. Por que que o Xi Jinping não veio para o Brasil? Milhões de argumentos, né? O tal do argumento dele, que era conflito de agenda, né? Não colou, mas para muitos é porque justamente ele estava negociando com os Estados Unidos, do Trump, e ele não queria, de alguma forma, ficar numa posição vulnerável nesse momento da negociação. E o que a gente está vendo hoje, de alguma forma, é que a China tem sido mais poupada, porque também importa petróleo da Rússia e não teve, por exemplo, uma sanção secundária, como a gente chama, né? A sanção não foi imposta sobre a Rússia, mas também sobre os países que estão comercializando com a Rússia. Então, assim, o meu ponto um pouco é como que a estratégia dos Estados Unidos também tem sido quebrar o BRICS, né? De alguma forma, negociar bilateralmente, né, e tentando justamente colocar esses países um contra os outros, né? E, enfim, queria também, né, escutar um pouco aí nesse de vocês, né, especialmente também do Manuel, sobre isso. Agora também, Marilena, você quer fazer alguns comentários e a gente abre para perguntas e para a gente conversar mesmo aqui com o público, né? Eu, dois ou três, bom dia para todos e todas. Dois ou três comentários pode ter, reforçando um pouco o que a Manuela está dizendo, e a Marta, mas eu acho que duas coisas que me chamam a atenção. Uma, que eu acho que essa agenda, como a Manuela, essa agenda do terrorismo, do separatismo extremo, é muito importante para eles. Ou seja, a gente já viu na cúpula de 2016, eu acho, que eu estava lá, que foi talvez uma das primeiras vezes que saiu o tema terrorismo tão forte. E a partir daí não saiu esse tema dos BRICS, não é? Dentro da discussão da cúpula. Então, acho que isso é fundamental, a gente sabe, pela relação com o Paquistão, mesmo pela relação com a China, etc, etc. Mas isso tem suas nuances, não é? Eu acho que a gente tem que ver essas nuances agora. E muitas dessas nuances têm que ver com o que está acontecendo com Trump. Eu acho que a Índia estava muito tranquila inicialmente, pensando que tinha uma relação boa com os Estados Unidos, não é? E sobretudo com Trump. Com Trump foi bastante leve, digamos, foi uma boa relação no período anterior de Trump. Então, tinha como uma relação natural, boa. Mas, obviamente, não se mostrou assim. Mas é uma relação natural porque como a Índia sempre trabalha essa história da autonomia estratégica e ela participa de vários grupos, do Quad, com a Austrália, com o Japão e Estados Unidos, que é fundamental, mas com os BRICS, mais cooperação de Xangai. Ou seja, a Índia diversifica bastante suas cooperações e seu trabalho, seu alinhamento, digamos. Então, eu acho que essa ideia de Trump agora ter um ataque ou sanções secundárias contra a Índia foi uma surpresa, digamos, para a Índia. Acho que isso é importante. E, sobretudo, que Trump tem feito várias aproximações. Fez uma aproximação com o Paquistão, portanto, que o líder militar e o ministro do Paquistão foi, visitou os Estados Unidos e Trump recebeu. Isso é muito importante para a Índia. Trump tem dito várias vezes que a Índia é uma economia morta, que realmente não é muito importante, que não traz muito benefício para os Estados Unidos, mesmo sendo a Índia que mais exporta medicamentos genéricos para os Estados Unidos. Quase 50% dos medicamentos que vêm para os Estados Unidos é da Índia. Mas, então, é uma relação muito estremecida, não é uma relação natural, como eu acho que a Índia pensou, e acho que isso é importante. Por isso, eu vejo o movimento da Índia que é uma reativação de outros espaços. Então, por exemplo, ela anunciou agora que vai para a reunião de Xangai, que isso é muito importante, da cooperação de Xangai. Esse ano vai ser, então, e reativou uma relação tripartita que era China, Rússia e Índia, diálogos entre os três. Ou seja, também está se movimentando, tem que se movimentar também. Significa isso, na verdade, isso que a gente tem que ter um olhar mais amplo também, porque aí na reconfiguração das relações no nível internacional. Então, e acho que isso é bom para os BRICS, de alguma maneira, sim, porque isso está
reforçando de que os BRICS são importantes, não é? De que os BRICS precisam estar muito mais presentes e precisam estar muito mais ativos, de alguma maneira, e não única e exclusivamente cada cúpula. Na relação, não é cada ano, na reunião da cúpula. De fato, o Modi me chamou bastante atenção, e talvez o Manuel saiba mais, mas o Modi fez uma declaração que falou: eu vou redefinir os BRICS na Índia, ou seja, redefinir o significado dos BRICS. E achei até interessante, ele fala, até copiar aqui para eu não me esquecer, já não estou. Que era resiliente, os BRICS devem ser, acho que copiei para aqui. A Índia vai redefinir os BRICS, uma nova forma. O BRICS significaria construindo resiliência, inovação e cooperação e sustentabilidade. E isso é o que ele quer. Então, ele vai reimaginar, e todo o tempo ele está falando de uma reimaginação dos BRICS. Então, vai chegar um momento que vai ser muito importante o ano próximo, onde a gente já sabe mais ou menos onde estamos, ou seja, como está esse mundo, se ele está mais apaciguado, digamos, ou se as relações estão muito mais tranquilas. Mas eu acho que tem muitos desafios no ano próximo e que mesmo esse ano a gente tentou fazer uma agenda, a gente não, os BRICS tentaram fazer uma agenda muito mais pragmática, eu acho que foi uma agenda bem pragmática. Eu acho que o ano próximo vai ser um desafio muito maior de ter que abordar as questões estruturais da geopolítica. Manuel, você quer comentar agora ou a gente já... Faço uns comentários. Tá ótimo. Não, bom, muito bons os comentários, né? E obviamente a gente não, bom, são questões para pesquisar, né? E para continuar discutindo. Mas aí, claro, na realidade, sim, na verdade, na real, o que tem de claramente disruptivo é o Trump. Sim. Né? Porque se a gente, como decía María Elena, en términos de buena relación da India con los Estados Unidos, bom, todo parecía aí com uma agenda de muita convergência. As declarações de Jaishankar eram convergência estratégica. E, claro, na real, o que mudou é os Estados Unidos e é o Trump. Então, aí, obviamente, a Índia tem que reagir. O mesmo também, vamos falar no caso do Brasil, porque não é que o Lula, obviamente, tinha um discurso muito mais BRICS, global, mas não tinha um discurso agressivo ou moderado. Bom, é mais o Trump que coloca o discurso, então, obviamente, tem que ter aí um posicionamento. Agora, boa pergunta de Marta, bom, mas isso quer dizer que os BRICS vão se fortalecer ou vão se quebrar? Eu acho que quebrar não, mas o ponto também é que os BRICS não são um bloco fechado e vinculante, né? São um bloco aberto, onde aconteceu esta sanção do Trump, então a Índia a Índia e o Brasil profundizam a relação, né? E talvez isso seja o bom e o ruim dos BRICS, porque é um espaço que não fecha mal, não fica tão fechado, então você consegue, finalmente, um pouco também, né, isso, umas coisas positivas que dá para, bom, a gente fala, onde temos convergência, vamos juntos, onde não, a questão, talvez, para ficar pensando e debatendo, é que efetivamente o Trump está sendo muito agressivo, o mundo está cambiando muito. Também é verdade que, em termos estruturais, a acumulação do capital, as coisas, o gasto em infraestrutura, o gasto em defesa, a nova classe média, os novos ricos, estão acontecendo principalmente na Ásia, né? Então, a questão estrutural, na real, é essa. Então, as coisas estão passando na Ásia. E aí tem que ver como se acomoda essa agenda em termos de, por exemplo, Índia-China, né, que aí tem um tema.
Em, e, bom, temos que continuar acompanhando. É verdade, eu voltei faz 2 meses aí da Índia que uma das plataformas principais assim nos âmbitos de política externa, etcétera, da Índia era, e ainda acho que continua sendo, o marco aquele do Indo-Pacífico, aquela discussão do Quad, né? Porque para a gente, bom, sempre falo, né? Bom, a China, para a gente é muito bom que financie infraestrutura, etc. Mas é complexo para a Índia ter a China do lado. A gente tem a China longe e recebe o financiamento e faz cooperação. Mas ter a China do lado, compartilhando todos os limites no Himalaia, para a Índia é algo. Tem aí temas limítrofes de discussão. Então, talvez sim, o que tem que se pensar, assim, né, como a gente está debatendo, no caso da Índia, bom, aquele marco do Indo-Pacífico, que parecia tão consolidado, com as tarifas do Trump e com a posição do Trump, se altera. E uma segunda questão que a gente tem que ver bom, efetivamente, porque o Trump também é muito ruído, né? E depois tem que ver o que fica desse ruído, né? Porque depois tem que olhar, efetivamente, em termos de tarifas, quais são os setores afetados, né? Porque se você coloca uma tarifa do 50% para algo que você não importa, tá, é mais uma questão do show mediático que efetivamente o que está afetando. Agora, as discussões parecem ser que em algunos sectores tinha tarifa de 6, 7% no caso da Índia, o que se achava que ia passar era o 30%, e estão discutindo em termos de 20%. Então, eu não tenho respostas assim fechadas, mas eu acho que aquelas, na real, as duas colocações, mais principalmente bom, os BRICS se fortalecem ou ficam quebrados. Bom, isso talvez seja uma oportunidade para construir instrumentos de cooperação ainda mais corajosos no âmbito dos BRICS. E no caso da Índia, com o caso dos Estados Unidos, bom, como fica aquela relação? Porque, por isso eu queria falar, também a Índia tem um acercamento com os Estados Unidos, justamente porque tem a China do lado. Então, depois da queda da União Soviética, ainda teve que rebalancear um pouco seu esquema de alianças. E tem como uma convergência com os Estados Unidos, porque a Índia se projeta, né? Se projeta, financia infraestrutura no Oceano Índico. Então, a Índia tem que também agir. Bom, temos que ver um pouco, acho que finalmente as duas colocações que são para continuar a gente trabalhando como fica essa questão da Índia e dos Estados Unidos no marco dos BRICS. E, bom, agora, é verdade que isto, em termos políticos, dá instrumentos para o Lula se colocar, para o Modi se colocar, para fazer, bom, então, temos que fortalecer o mercado interno. Temos que, como tivemos a sanção, vamos nós proteger tal coisa. Então, isso dá uma retomada na agenda, eu acho. E pode ser usada, obviamente, no âmbito dos BRICS, mas também no âmbito, e isso eu acho que está acontecendo no Brasil, no âmbito doméstico, né? Olha, vamos nos unir, porque tem aqui uma. E talvez, eu acho, bom, desta viagem bom, você vê vamos, a capa da Veja, né? Para thank you, obrigado, Mr. Trump. Talvez tenha dado uma retomada na agenda doméstica. E tem que saber como isso continua, acho também muito importante. Obrigada, Manuel. Eu acho que, enfim, eu vou abrir um pouco para as questões, mas acho que tem algumas questões, por exemplo, que você coloca, né, do bloco como bloco aberto, e que podem, inclusive, ou seja, a questão das tarifas do Trump podem incidir sobre o próprio processo de
institucionalização do BRICS, né? Porque, por exemplo, hoje o BRICS opera, vocês devem saber, por consenso. E tem algumas propostas, inclusive do Paulo Nogueira Batista, que é a proposta de operar por subgrupos. Então, de repente, a Índia não apoia determinada medida. Ela pode vir a aderir àquele subgrupo depois, porque isso, de alguma forma, poderia também facilitar, né, vamos dizer assim, o processo de chegar a ações mais concretas em determinadas esferas, né? Eu concordo que a questão o Trump é disruptivo, mas eu vejo o Trump muito mais como um sintoma, porque é isso, porque tem um império que está em declínio e que vem adotando, vamos dizer assim, ações cada vez mais agressivas e hostis, né, em relação ao resto do mundo, mas que de alguma forma coloca o Trump ali no poder, já com, vamos dizer assim, como se fosse vamos dizer assim, um sintoma desse império, vamos dizer assim, em declínio, também, vamos dizer assim, desde um ponto de vista moral, civilizatório, etc. E, enfim, e a questão da China e da Índia, eu acho que também é um ponto central, né, no BRICS, de desavença, e eu sempre falo a questão que a gente tem a figura dos Sherpas, né? A gente até quando fez caderno para entender o G20, caderno para entender o BRICS, a gente coloca que essa figura do conciliador, né? Aquele que vai tentar chegar a consensos, costurar acordos, né, entre os estados, e é justamente vem do Himalaia, né? Mas o Himalaia agora divide, né? Não é. Então, assim, é interessante notar como que essa questão é uma questão bastante sensível, né, nas relações entre Índia e China. Enfim, abro para perguntas e para conversa. É, Eu ia colocar um negócio, eu acho Maria Helena. não, mas é só para. Porque, por exemplo, e que me chama a atenção, o tratamento do Trump com a Índia, Brasil, e o tratamento do Trump com a China, por exemplo, é diferente, não é? Com a China está negociando, realmente é uma negociação. É porque a China é forte, digamos assim, ou qual é o jogo também, porque a China também compra petróleo da Rússia, e muito, então, e muitas outras coisas mais, não só petróleo. Então, qual é a questão? Ou seja, porque aí divide um pouco porque aí divide um pouco também os BRICS. Ou seja, sim, pá, não. Então, são muitos elementos que a gente tem que tomar em conta. Também está numa negociação com a Rússia, não? E a Rússia era quem mais queria ampliar os BRICS, por essa coisa quando foi, lembra dessa la cúpula lá em Kazan? Temos que fortalecer aqui o anti-americanismo, talvez, entre aspas, era mais o anti-ocidente. Mas agora já não é assim, porque ou seja, tem mudado um pouco esses atores e como os atores se colocam. Eu acho que isso é interessante. Isso vai trazer alguma repercussão dentro dos BRICS? Pode ser que sim, não é? Porque se a China entra numa negociação com os Estados Unidos, pode ser que ela tire um pouco o freio nessa história dos BRICS. Bom, não sei, eu estou aqui só me imaginando diferentes cenários para o futuro. Bom, Pablo, se você pudesse apresentar depois ali. Tudo bom, sou Pablo, eu sou professor da Federal Rural do Rio. Desculpa, tá ligado? Tá ligado. Estão escutando? Sou Pablo Ibanes, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E tem, assim, acho que todos os pontos são extremamente importantes. E agora eu estou um pouco ainda bem curioso com a relação especificamente da Índia com a China, né? Porque e aí eu não sei, Manuel, como que você está encarando isso, você tem encarado isso mais profundamente, né? Como você é um leitor muito mais atento da Índia, né? Do que eu particularmente, assim, tenho bastante dificuldade não, mas assim, não me aprofundo tanto, né? Em função de outras agências. Mas eu queria entender um pouco, assim, de você, o que você tem observado disso, porque
todo mundo colocou assim como um momento de que poderia haver uma aproximação maior, né? Que essas rusgas elas ficam em pontos específicos e agora você tem um momento, digamos, facilitador dessa relação entre os dois. E outro ponto que é assim, né? Juntando um pouco com isso, dentro dessa perspectiva da China estar sendo, de certa forma, favorecida, né? Ainda como que isso poderia ser visto, né? Então, me preocupa bastante essa relação entre os dois. Eu acho uma relação muito central dos BRICS, de maneira geral, né? Que sempre teve bastante problema dentro dos BRICS, de conseguir chegar a consensos, etc. E, num primeiro momento, é isso, né? A ideia de que eles podem se aproximar e como que você está vendo isso? É, Bom dia a todos e todas. Meu nome é Nilo Farias, eu sou contadora, sou pós-graduada em Sociologia Crítica e Cultura e Gestão do Direito Governamental, já trabalho com MAP e Mercado de Ingresso. Então, foi falar sobre as questões das tarifas, né? Sobre tudo. E, além disso, eu vi também que você falou sobre a questão da saúde na China, a yoga, essas questões todas, né, dos psicoterápicos, o Brasil também, interessante o Brasil, a questão dos minerais críticos, né, que inclui o lítio, e assim, me gerou uma dúvida em relação à Índia com isso, né? A gente sabe que o Brasil tem nas terras, né, como lítio, nós sabemos. Eu até estava lendo outro dia, vi que parece que o Brasil produz 80% do lítio, né? Mas o Brasil não desenvolve, né? E depende muito da China e tem essas parcerias. Aí eu não sei a Índia, como que é a relação com a Índia. Eu não sei se eu gostaria de saber assim, se ainda tem já esses mecanismos de desenvolvimento desses minerais críticos, você ainda está no mesmo nível do Brasil. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Sérgio Santana, eu sou do Instituto dos Advogados Brasileiros e sou professor da Universidade de Campinas. Eu queria saudar a mesa, né? Professor Manuel Gonçalo, pelo seu excelente português, professora Marta, professora Maria e... Você também é, professora. Bom, colocar alguns pontos, porque eu quero basicamente levantar três questões. Mas o senhor lembrou muito bem do Easy Spirit, Bandung, acho que é fundamental aí para começar a pensar numa trajetória, né? Até onde nós chegamos e essa ideia de sul global, né? Bom, o Brasil ficou 4 anos sem política externa, né? Uma política externa medíocre. Eu estava em Osaka quando teve a reunião lá dos chefes, tá? G20 e tal, e a notícia em relação ao Brasil era que em Sevilha tinha ficado retido um avião com cocaína. Enfim, o Brasil, na política externa, os 4 anos do governo Bolsonaro, já começou mal dessa forma, né? E o restante foi também desastre por cima de desastre. Aí entra o governo Lula e nós temos aí uma ideia, né, de puxar uma COP para o Brasil, né? COP 28. Foi aprovado. O Brasil tinha uma presidência, né, do G20 e, ao mesmo tempo, uma presidência dos BRICS. Aí negociou para que a Rússia antecipasse a presidência, né, e o Brasil pegasse a presidência dos BRICS esse ano. O G20 foi uma experiência muito interessante, participei da cúpula social lá, com atividade do IAB, uma Praça Mauá, foi um evento assim, bem interessante, né, participação popular. E imaginou-se que agora, que a presidência dos BRICS ela fosse dessa mesma linha. Mas, ao mesmo tempo que tinha BRICS, também tem COP 30. Tem uma divisão. Em 2025, nós estamos aí realmente numa situação difícil. O ideal é que fosse no final do ano. Até para que a declaração final ela fosse mais ampla, né? Quem pegar, comparar a declaração de Kazan com a declaração do Rio de Janeiro, nota-se uma pequena diferença. A gente realmente teve menos tempo para poder trabalhar
alguns pontos específicos diante dessa conjuntura toda. E eu participei aqui no Teatro Carlos Gomes, da cúpula social, né, também chamada de cúpula popular, que ela foi tirada lá em Kazan, né, que tem representantes dos países dos BRICS, essa novidade, né, do BRICS Plus, né, os novos países que foram convidados, né, a ingressar como membro pleno, inclusive a Indonésia esse ano, os que estão como membros associados. Né. Tem mais de 40 querendo entrar e realmente é necessário ter um freio para nós realmente definirmos algumas questões. Mas o que eu queria levantar, professor, vocês colocaram muitos pontos. As tensões Índia-China não me preocupam, sinceramente, não me preocupam. Elas não me preocupam porque hoje a economia está resolvendo isso. Nós temos várias obras de infraestrutura em curso que está unindo Rússia, Índia e Irã. O eixo Rússia, Índia e Irã. E a China também tem as suas obras de infraestrutura avançando para esse lado da chamada Ásia Ocidental, né? Porque o Oriente Médio é a invenção dos europeus, né? A Ásia Ocidental. E hoje há uma série de obras, né? Eu acho que o trabalho da Dilma está sendo magnífico no NDB, e nós temos aí uma série de projetos que estão em curso, financiamentos, o Brasil foi contemplado, vários países foram contemplados, tem uma outra penca de países que pediram para ingressar no NDB, sem precisar entrar nos BRICS, enfim, é um cenário bem interessante. Mas, professor, eu queria 3 opiniões suas. A primeira é o papel da Europa. Os Estados Unidos, para mim, é um hegemon decadente. Não tem jeito. Se ele está empurrando para isso levar mais tempo, realmente é o que está acontecendo. Um hegemon agressivo decadente. Mas o papel de submissão da Europa é algo que me preocupa. A falta de liderança na Europa. Desde o bombardeio do Nord Stream, desde a questão da compra do gás que vem caríssimo dos Estados Unidos, uma agressividade em relação à Rússia. A Rússia, eu estive em Moscou, no aniversário da centenário da Revolução Russa. A história da Rússia é uma história muito interessante, porque eles brigaram com todo mundo ali. Todo mundo tentou invadir a Rússia e não conseguiu. E eles têm uma história, essa história de mãe Rússia vem daí. Uma ideia de pátria. E eles realmente, eles não têm uma intenção de invadir a Europa, isso é um absurdo. E a retórica agressiva dos países europeus, se fazendo como um instrumento, né, da OTAN para poder criar e incentivar a guerra com a Ucrânia, me parece um ponto importante nessa equação. Um segundo ponto também, que eu acho importante, entra a América Latina. Nós tivemos agora a cumbre, né, CELAC-China, que teve uma série de pontos importantes que passou um pouco desapercebido pela nossa mídia, né, intelectualidade, etc, etc. E nesse contexto, professor, eu queria que o senhor colocasse um pouco da Argentina. Tive com vários amigos argentinos, tenho vários amigos argentinos, tivemos agora na conferência de Bogotá da Claxo, teve lá uma declaração com todos os argentinos no palco, todo mundo aplaudindo em relação ao lawfare da Cristina. Nós tivemos o lawfare aqui da Lava Jato, aqui com a Dilma. Todos os nossos países estão sendo vítimas de lawfare, e eu acho que é uma estratégia que vem justamente com redes sociais, etc, etc, para minar a agenda do Sul-Sul. Então, eu acho que esse ingrediente América Latina também queria ouvir a sua opinião. E, finalmente, né, a terceira questão, né, eu acho que a Índia ela tende a ser, como os outros países, né, com essas tarifas, um pouco mais pragmática. Eu acho que isso pode ajudar a intensificar aquela ideia da cesta de moedas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa ideia da cesta de moedas. Desculpe, gente, falei demais. Ótimo. Você prefere pegar todas e responder? Sim, vamos tentar. Tá, porque ainda tem mais. Depois a gente abre. Ah, não, mas vamos ver. Pegar todas? Tá Você bom. quer responder se as 3, Isso, depois sim. abre. Ok, tá bom. Bom, ahí sobre India y China, bom, obviamente é um tema muito importante, né? São as duas civilizações talvez mais importantes e antiguas da Ásia, quase que do mundo. Então, aí o que eu sempre vejo tem algumas
áreas que vão ser sempre meio de tensão, né? Que é a questão limítrofe, é a expansão da China em geral, né? Porque se a China financia infraestrutura, um porto em Sri Lanka, em Ceilán, né? E, embora isso não seja uma base militar, mas é um porto que está sendo operado por uma empresa chinesa e Sri Lanka está nas costas aí do sul da ilha. Então, e nos âmbitos da política externa e militares da Índia, bom, teve o enfrentamento do 62, que fica na memória, foi uma derrota da Índia. E teve agora, já faz 2 anos, um enfrentamento aí no Vale do Galvão, que também foi contra, não escalou, mas morreram, acho que 10 soldados aí na fronteira. Então, e as hipóteses um pouco de conflito da Índia são Paquistão e China. Eso en términos de que eu acho que, por uma questão quase que geográfica, de estar do lado, e pela própria expansão da China, sempre vai estar presente. Agora, depois aí você coloca também outros atores externos, por exemplo, se a situação entre a China e os Estados Unidos fica muito, muito quente, seguramente os Estados Unidos vão colocar pressão sobre a Índia para se posicionar no âmbito do Índio. Agora, depois sim, é verdade que tem agendas convergentes. Pode ser a agenda essa que a gente falou de energética, poderia ser uma agenda de cooperação em certas áreas econômicas, em algumas áreas. Então, eu não consigo dizer, bom, a Índia e a China vão ficar juntas ou vão ficar sempre divididas. O que eu consigo ver é que tem que se olhar essas questões, algumas que são estruturais e que vão ser sempre, acho, de tensão, e depois também como operam os outros jogadores. Por exemplo, quando foi o atentado terrorista agora aí em Caxemira, que depois teve a reação da Índia com a Operação Sindor, que foi como a resposta da Índia daquele ataque. Bom, uma coisa que apareceu muito forte na mídia foi que o equipamento de Paquistão era chinês. Então, bom, isso pode ser, bom, os Estados Unidos estão pressionando por isso, mas nos círculos militares da Índia, bom, isso é um tema a observar. Porque se efectivamente o Paquistão está se armando com armamento chinês, é um tema aí. Então, obviamente, a gente se pensa disso, bom, em Ásia está o futuro, e a China e a Índia se juntam, já era. Tá, mas não é tão simples, né? Então, bom, não sei, aí não sei se eu consegui responder a isso, mas bom, tentei falar as questões que eu acho que tem aí um pouco de observar. Depois, sobre minerais críticos, eu acho que é uma agenda que está mais avançada na Índia que no Brasil, em termos de ter grupos de trabalho, de colocar que isso é muito importante também para a transição à indústria automotriz mais com bateria elétrica, isso está bastante colocado na Índia, mas também não é que já está resolto. Então, aí ainda tem muito para ver como evolui. A mineração em geral, ainda tem empresas muito importantes de mineração em geral. E se, como eu falei antes, se a gente vê agenda, por exemplo, com a Argentina, bom, onde teve aí um avanço foi empresas índias entrando a fazer exploração de lítio numa província argentina, Catamarca. Então, acho que efetivamente é uma agenda que está um pouco mais adiantada que no Brasil, mas não é que está resuelta, nem tem aí também muito para acompanhar. Bom, e depois as colocações aqui do colega.
muito boas, todas. Sim, efectivamente, a Europa está em população velha, baixo crescimento, não tem domínio de tecnologias, tem nenhuma Big Tech e não tem, e está dependente de petróleo. Então, é verdade que a Europa. Agora, claro, obviamente, em termos de nível de vida, nível de desenvolvimento, tem uma herança da Revolução Industrial e continua tendo níveis de vida interessantes para comparados com os problemas que tem a gente. Agora, efetivamente, na agenda assim mais de peso internacional, fica acompanhando a OTAN. Um pouco esse se você observa os documentos de política externa de Alemanha, França, Inglaterra, eles meio que hoje estão falando muito do Indo-Pacífico, que é basicamente a categoria que está puxando os Estados Unidos. Então, sim, a Europa, eu acho que não está meio conhecido, que não tem perdendo também assim, um espaço no mundo, não tem drivers de crescimento. Tampoco de muito dinamismo tecnológico. Agora, obviamente, é um norte global, então, em algumas áreas continua tendo coisas importantes. Sobre a Rússia, hay um comentário também que acho que a Maria Helena tinha falado uma coisa da Rússia. É verdade que o Trump aí ontem foi bastante inteligente, não sei se é por uma questão mais pessoal com o Putin, mas de tentar meio voltar ahí a tener un diálogo con la Rusia y yo acho que fue una movida importante de los Estados Unidos de esta cosa. Eso fue una mudanza porque Sim. él retiró por completo aquella cosa de Ucrania y Zelensky, así que Trump y medio que se recolocó con la Rusia. Te quise acompañar, ¿no? Pero yo acho que ahí tiene una estrategia interesante de Trump. Ahora, vamos a retomar aquí diálogo con la Rusia. Y eso también tiene que ser observado porque yo acho que ahí tem, eso es importante. Y es una mudanza, finalmente, bastante también relevante para la política externa de los Estados Unidos. También es verdad que medio que a Rusia se considera no, más es uma discussão, mas tem muita coisa de Europa, né? A Rússia, não para de sul global para a Rússia. Tudo bem, mas não é uma categoria que seja. Eles estão usando o BRICS como os países da maior população do mundo, em vez de sul global. Claro, Essa aí, é a nova categoria que eles estão. não. Você vê isso nos colegas russos, não é uma categoria. Sobre a Argentina, que dizer, né? No, ahí está teniendo un alineamiento muy claro y explícito del gobierno con los Estados Unidos, con esa agenda. Para los fines del gobierno, eu acho que isso até que funcionou dentro de todo ok, no sentido que o Fundo Monetário deu mais grana para o governo do Milei. E sim, é uma mudança muito importante. Bom, não, a gente não entrou nos BRICS. Eu acho que sobre os BRICS não é uma agenda fechada, sim com este governo, né? Mas não é que já é uma agenda que a Argentina não vai entrar nos BRICS, eu acho que com este governo não, mas é uma agenda que continua aberta nos âmbitos aí, tanto na política argentina. Bom, está em uma situação de retirada e desregulação do Estado em todas as áreas, com perda de capacitações. Também tem aí uma coisa que começou a funcionar, um pouco de uma herança prévia, mas que tem muita expectativa, principalmente do setor empresarial,
que é Vaca Muerta, né? O Shale Oil and Gas. Isso, a Argentina hoje passou de ter um déficit energético a ter superávit, inclusive exportando para o Brasil. Então, aí isso foi uma mudança importante que permite ter uma certa, dar uma segurada no setor externo da economia. Eu não vejo que tenha aí um modelo muito sustentável, com muitas perspectivas de desenvolvimento inclusivo, mas tem que se observar porque é verdade que na agenda doméstica, um pouco pelo financiamento do Fundo Monetário Internacional, por um blanqueio de grana que veio do exterior e por Vaca Muerta, o Milei conseguiu segurar um câmbio, né? Então, tem esta coisa do meio superpeso, né? Que uma moeda agora mais depreciada, tem argentino aqui, Brasil. Então, tem a classe média fica mais potente, porque pode comprar dólar, né? Então, temos a situação política interna ainda está aberto, o peronismo não consegue se ordenar, tem muita disputa interna, continuam muitas heridas, feridas do governo anterior. O governo anterior, no, do governo de Alberto Fernández, tinha muita expectativa, mas não foi um bom governo. E, bom, temos que ver como continua estas áreas de enfraquecimiento y de pérdida de capacitación do Estado, como também terminan operando, porque pode obviamente vão aparecer problemas, né? No âmbito da saúde, no âmbito em pérdida de capacitações. Obviamente o setor universitário não tem projeto de pesquisa, não tem, o salário universitário tem caído 30, 40%, jubilados, aposentados, então, o desemprego começou a aumentar, mas com essa coisa das plataformas de Uber, isso dá uma segurada, né? Porque aí fica o pessoal meio como empregado no Uber, que não é desemprego, nos números não aparece como desempregado. Mas, bom, tem que se observar como continua, como se bom, vamos ter eleições agora em outubro, né? Eh, Ver aí como se termina isso. E é verdade que é um governo que está tendo muito apoio dos Estados Unidos. eh, bom, temos que ver. Sí, en este escenario, obviamente a agenda BRICS no va a avanzar. Sí, por ejemplo, una cosa sobre a India, né? O Moody, antes de vir para aqui, esteve na Argentina. E foi uma visita para. Tem aí uma sintonia entre Moody e Milley, também porque tem interesses. A Índia vê que se a Argentina abre coisas. E eu acho que. E aí é verdade que uma área onde a política externa da Argentina vai continuar avançando é com a Índia, já avançou bastante com o governo anterior e vai continuar avançando. Eu acho muito factível que o Moody convidou o Milley para ir para a Índia, que o ano que vem tenha uma missão do Milley para a Índia. Tem que se ver como está a questão doméstica, né? Mas é uma possibilidade. E, bom, algo que, por exemplo, no governo anterior não aconteceu. Então, aí tem essa relação, eu acho que vai continuar avançando. E finalmente, a cesta de moedas. E para a Índia, sobre esta questão, para a Índia, na real, a diversificação das fontes energéticas é importante. Então,
Claro, dice, no compra tanto a Rusia, mas va a comprar algo de Brasil en términos del petróleo, de Argentina. No, ese é um objetivo da Índia, tentar não ficar tão presa por mais que seja de um fornecedor de energia, né? Porque tem que ter aí uma diversificação. E a cesta de moedas, bom, eu acho que é um instrumento interessante, mas aí eu tenho uma posição um pouco mais. Eu acho que o dólar ainda é um fator muito importante do poder dos Estados Unidos, continua sendo. Obviamente que está perdendo, que está crescendo inclusive as reservas agora eu acho que vão passar, estão passando muito para ouro, em vez do dólar, isso vai acontecer. E tem, inclusive no mundo financeiro, já um olhar de o dólar, opa, né? Se também os Estados Unidos estão tendo uma inflação do 4% anual, já. Então, obviamente, tem como en un marco de, así más estructurado de debilitamiento dos Estados Unidos, que eso es real, seja pelo lado do Biden, que era uma coisa meio decadente, pelo lado do Trump, que é uma coisa mais maluca, o que falava Marta, aí tem, não sei se falar decadência, mas tem a queda dos Estados Unidos, mas dentro dessa queda, sim, eu acho que continuo achando que em termos que o poder militar, poder da moeda y cultural, continúan siendo los activos los Estados Unidos, né? Entonces, bom, aí el otro día estaba falando, não vou discutir com outros colegas que não estão aqui presentes, mas gente finalmente, não sei, podemos discutir, mas é meio ocidental, nós, pela herencia colonial, seja por lo que seja. No, a penetração do McDonald's continua sendo importante. Bom, mas isso para outra discussão. Obviamente que no longo prazo, cartas eu acho estão para a Ásia, estão para a China, estão no longo prazo. Aí tem uma questão que a gente às vezes se olvida, se esquece, mas, cara, 2,6 bilhões de pessoas entre Índia e China, ou 2,8, né? Isso você consegue fazer a política de tudo, né? É uma coisa nunca vista para a gente. O Brasil é um país grande, né? 2,6 bi entre dois países. Você aí consegue gerar capacitações, né? Não, eu acho que o fator estrutural aí de fundo é a Ásia e com os conflitos, né? E com as alianças dos Estados Unidos na Ásia, mas o tema é a Ásia e tem que saber como isso continua. Obrigada. Podemos fazer só uma última Sim. pergunta? Tá. E aí a gente fecha. Eu sou Diana King, jornalista com S&P Global Commodity Insights da Inglaterra. Queria te perguntar um pouco mais sobre esse negócio de uso das moedas. A Índia deve ter alguma política como presidente do BRICS para promover o uso de moedas locais entre os BRICS? Porque eu entendi que até agora a Índia estava meio contra usar outras moedas sem preferência ao dólar. Mas eu não sei se isso pode estar mudando agora a causa desse problema de tarifas com os Estados Unidos, né? Mas vocês acham que no próximo ano o BRICS vai avançar nesse uso de moedas locais? Porque eu entendi que mais ou menos uns 30% dos financiamentos do banco, do BRICS, é moeda local. Quer dizer, seria possível aumentar isso ano que vem? Ou como é o panorama? Obrigado. Até o 26, eu acho que é a meta do Banco dos BRICS, que até o 26, 30% seja moeda local.
Já tem muito moeda local. Tem muito rúpia, tem boliviano, mas essa é a meta que tem o banco. Pessoalmente, penso que não vai ter uma mudança. Pessoalmente, eu não sei. Eu penso também que a agenda de moeda seja uma agenda estratégica para o ano e para o ano próximo. Mas é minha opinião, não sei. Pode mudar nesse contexto, mas eu acho que como todo mundo está tentando negociar Trump e negociar as tarifas, eu acho que vai ter um pouco de cautela, digamos, nessa agenda. Como já teve cautela aqui no Brasil. Então, eu acho que vai continuar tendo cautela. Uma agenda muito importante, eu acho que uma agenda muito importante é caçar. E a Rússia trouxe vários instrumentos, mas eu acho que agora é o momento de pensar outras coisas. Eu acho que vai ter uma coisa de facilitação de comércio, isso sim. E agora muito mais, nesse momento. Se estreitando relações dos países, entre os países. Mas de moeda, eu acho que... Eu acho o seguinte, eu acho que esse avanço da discussão de moedas locais foi, em grande medida, muito impulsionado pelas sanções que foram impostas à Rússia a partir da invasão na Ucrânia, né? Então, obviamente, as reservas russas em dólar foram congeladas, ela foi expulsa do sistema de pagamento SWIFT, né? Então, em Kazan, ganhou muita força, inclusive mais concretude. Tem um grupo de trabalho trabalhando para avançar isso, que inclusive inclui o Paulo Nogueira Batista, né, que foi presidente lá do Banco do BRICS, etc. Eu acho o seguinte, eu acho que também existiram, vamos dizer assim, muitas informações incorretas sobre essa discussão. O termo que ganhou muita força foi o de desdolarização. Esse termo ele já não se usa. Por quê? Desdolarização se tornou um pouco a palavra proibida na gramática do BRICS. Inclusive, a própria Rússia já abandonou o termo, porque dava a ideia de que o dólar deixaria de ser, enfim, né, uma moeda. Então, o que a gente fala hoje é muito a questão da defesa da multipolaridade cultural, econômica e monetária. Ou seja, a ideia de que é um direito dos países poderem comercializar e avançar o comércio nas suas próprias moedas. Obviamente que há uma distribuição desigual dessa discussão dentro do BRICS. Porque, por exemplo, o comércio China-Rússia já é mais de 90% em moedas locais, né? Em grande medida devido às sanções que são impostas. E da Rússia também. E a Rússia, todo o petróleo você compra e Índia, Rússia também. Em outros pontos do BRICS, ela está menos avançada. Agora, a questão toda né, e isso, na verdade, é importante ressaltar que antes da cúpula do BRICS esse ano, teve um evento que foram os 10 anos do NDB, que aconteceu no hotel em Copacabana. Foi em Copacabana? Acho que foi. Eu fui, inclusive, mas já não me lembro. E nesse evento, o Lula citou a importância de se criar uma moeda do BRICS. E isso é diferente. Inclusive, o Paulo Nogueira Batista tem lá, né, a moeda que ele, a nota que ele sempre mostra, etc. E isso, na verdade, foi um passo solene. Porque uma coisa é comercializar em moedas locais, e outra é criar uma moeda do agrupamento BRICS. Claro que, em função de ter que ter, vamos dizer assim, uma declaração comum, e a Índia, obviamente, é mais reticente nesse ponto,
na declaração final só aparece o comércio em moedas locais, que, na verdade, é muito difícil. E daí a necessidade da moeda comum, porque quando você está negociando em moedas locais, é claro, sei lá, você vai ter um acúmulo de rúpias. O que você vai fazer com essas rúpias? É, e aí, essa é a questão, né? Então, tem toda uma discussão sobre a questão da viabilidade, de fato, né? De você, o quanto você pode avançar nessas transações em moedas locais e a necessidade de uma moeda comum, de fato, de referência. Enfim, né? Então, essa questão, para mim, ela não vai sair da agenda, né? Ela vai continuar na agenda BRICS, mas é um tema sensível. Então, em função, né, das tarifas que estão sendo colocadas de modo, ou seja, né, a partir de negociações bilaterais, né, dos Estados Unidos com cada um dos países, né, pode ser que haja receio em avançar muito essa discussão. Então, para mim, vai continuar um tema da agenda, inclusive a criação de sistemas de pagamento alternativos. Você já tem, no telefonema do Modi com Lula, eles conversaram, né, sobre, né, a questão do Pix, né, que também foi uma questão que o Trump bateu em cima, né, eu acho que não foi o Trump especificamente, acho que não sei se foi o Marco Rubio, enfim. E o sistema lá deles da Índia, né, ou seja, que tem a ver com a possibilidade de transações, né, digitais, transfronteiriças, etc., né, que coloca em xeque, né, esses sistemas controlados pelos Estados Unidos. Então, acho que isso, né, a principal, fora outras, né, claro, se a gente for pegar a agenda do BRICS, ela é uma agenda, de fato, anti-americana. Os Estados Unidos e o Trump não foram citados em nenhum momento na declaração. Mas a agenda ou pelo menos anti-Estados Unidos e Trump, né? Porque a defesa do multilateralismo, os Estados Unidos estão saindo, né, do Acordo de Paris, da Organização Mundial de Saúde, esvaziando a ONU, etc. É a defesa da multipolaridade. Os Estados Unidos querem se agarrar à hegemonia, à unipolaridade, etc. Saiu do Acordo de Paris, né? É a questão do financiamento climático na agenda BRICS, é a questão da defesa, né, de sistemas de pagamento alternativos, né, do uso de moedas locais. Teve uma declaração à parte também sobre governança digital, e o tema é a soberania digital. A gente está vendo agora a questão do Alexandre de Moraes, ou seja, essa discussão é uma discussão forte no BRICS, que é justamente o enfrentamento, a concentração de poder nas big techs, e a busca da soberania digital, do acesso a tecnologias, mas também, né, tendo em conta e criticando a questão da discriminação ou do viés do algoritmo, por exemplo, que vai contra essa defesa da suposta liberdade, né, que o Trump vem avançando, né, das redes, das plataformas, etc. Enfim, então, se a gente for pegar a agenda do BRICS, é uma agenda que, de fato, ok, o Lula fez questão, o governo brasileiro fala, a agenda é positiva, não é contra ninguém, mas é a favor de um mundo mais multilateral, multipolar, e para se alcançar esse mundo, você tem que destronar, como a gente fala, né? Porque destronar o dólar e destronar essa hegemonia norte-americana. Então, acho que é isso. Professor, só para complementar, né? Tem aquela preocupação na academia dos créditos. Mas desde os anos 80 que Alfonsín e Sarney já falavam em fazer, antes do Mercosul, quando o Brasil tinha retomado depois das ditaduras, não, vamos fazer comércio com nossas moedas. Isso é questão dos anos 80. Já se falava sobre isso. Sim, é Não é nenhuma novidade isso. Posso fazer um comentário, não sei se muito
Mas, por exemplo, esse não é tanto dos BRICS, mas da relação Argentina-Brasil. Bom, a gente não conseguiu avançar nessa agenda desde o Sarney. E aí também vai ser, bom, mas está falando de desdolarização, né? Tem dois países que estão do lado, e a agenda de moeda, em um momento o Lula falou de moeda verde, não lembro como era, mas aí, bom, eu lembrei porque você falou de Sarney. Aí na relação Argentina-Brasil tem uma agenda que não consegue avançar, inclusive quando tinha ali governos um pouco mais alinhados, como a Dilma. E sobre outro ponto, eu coincido bastante com o que está falando a Marta. Também é verdade que aí, como que tem muitas categorias que tem que se coordenar, ¿no? Porque para desdolarização, agenda de moeda digital, uso. Acho que tendencialmente vai ter uma diversificação, sim, tendencialmente vai ter uma diversificação, vão surgir instrumentos. Agora, vai ser tendencialmente, não vai, eu acho que não vai ser assim, uma coisa tão rápida, vai ser tendencialmente e não necessariamente, e tendencialmente quer dizer que vai diminuir um pouco a preponderância do dólar, sim, mas é um processo que é devagar, né? Tá. Sim, gente. Ai, eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito a presença do Manuel. Eu acho que foi ótima essa conversa aqui sobre o que esperar do BRICS, né?